A paz do Senhor, pessoal. Chegamos às últimas aulas da matéria de soteriologia, tá ok? Vamos entrar agora no tema da expiação, para então caminharmos aí para o final da nossa matéria, tá ok? Vamos falar ainda de expiação, santificação, justificação, reconciliação. Então vamos dar continuidade aqui, propiciação também. Vamos dar sequência aqui para caminharmos então para o final da nossa matéria. Tratando agora sobre expiação. Então o texto que vamos ler aqui da página 74 da apostila, que diz: a palavra expiação vem do vocábulo hebraico kofer. Esse termo é um substantivo do verbo kalfar, ou cobrir. O kofer, cobertura, era o nome da tampa que cobria a arca da aliança, sobre a qual se posicionavam os dois querubins. Êxodo 25, 17 a 19. Aquele lugar era também chamado de propiciatório. No latim, o termo expiar é composto pelo prefixo ex, completamente, e o sufixo piare, que significa aplacar. Tem o sentido de aplacar completamente a ira. Na língua grega, expiação é katalage, que tem o sentido de reconciliação com o favor. Significa as condições para que haja reconciliação com favor. Além desses significados similares, também tem a ideia ulterior de substituição. Ao estudar o contexto desses termos originais, veremos que a expiação, que teve sua origem no Antigo Testamento, aponta para a doutrina da morte substituta ou substitutiva do Senhor Jesus Cristo em favor dos pecadores. E aí temos que a busca da origem desses termos tem que ser feita a partir do contexto do Antigo Testamento, onde Paulo diz que estão os tipos, as sombras daquilo que viria, aquilo que veio e concluiu e tornou real toda essa tipologia, essa simbologia, foi o Senhor Jesus Cristo que realizou nele mesmo. Mas é muito interessante olharmos para esta tipologia presente no Antigo Testamento, para entendermos qual foi e qual é o alcance da obra realizada por Cristo Jesus. Então vimos aí como expiação, como o sentido de cobrir, com o sentido de restaurar, aplacar a ira, como foi colocado aí, foi realizado durante muito tempo neste rito, esta revelação dada aí por Deus através das leis de Moisés, quando proporcionava ao povo de Israel um meio para que seus pecados fossem cobertos e para que eles pudessem permanecer na aliança com Deus, que é um Deus santo. Então, como Paulo mesmo vai explicar depois, que a lei, ela não, vamos dizer assim, não transforma o homem, a lei não salva o homem, a lei não faz dele uma nova criatura, mas a lei apenas aponta ao pecado. Esse é o objetivo, é o propósito da lei. A lei tem o objetivo de nos comunicar qual o padrão de Deus, qual é a vontade perfeita de Deus. E sabendo que nós não temos condições de alcançar o nível de Deus, porque nós estamos prejudicados pelo pecado latente que se manifesta no pecado evidente das nossas ações, nós externalizamos esse pecado interior por meio de ações iníquas. Assim estamos sempre sendo acusados pela lei, por isso que a lei vem para condenar. Não que a lei tenha o objetivo intrínseco da condenação, mas a lei tem o objetivo de apontar qual é o padrão de Deus. E diante da nossa condição, como o salmista diz, em pecado me gerou minha mãe, então tendo já a contaminação do pecado desde a gestação, tá ok? Desde a nossa origem, mesmo até um bebê que não tem consciência dos seus atos, nele está presente já o elemento de pecado transmitido de geração em geração a partir do primeiro homem e da primeira mulher que desobedeceram a Deus. Então, estando o homem nesta condição, obviamente a lei será acusação para ele. Agora, uma solução provisória dada por Deus foram os sacrifícios do Antigo Testamento. Tá ok? Então, por isso que recorremos a esta análise sobre o Antigo Testamento, para ver onde está a base, e a partir daí entendemos qual é o grande alcance de toda a conclusão dessa tipologia, dessa simbologia, plenamente realizada agora em Cristo Jesus por meio do seu ato sacrificial. Então temos aí a condição do povo diante de Deus, o fato da lei vir para acusar, para apontar quais são os seus pecados, e todo o meio criado por Deus para que o povo pudesse estar permanecendo
em comunhão, permanecendo debaixo da aliança firmada entre Deus e o seu povo. E os meios estão aí, como o sacrifício, né, o animal que morre substitutivamente ao pecador, o sangue do animal que é colhido no lugar do sangue do pecador, que deveria pagar pela a sua culpa diante de Deus. Então a culpa é transferida, né, para esse animal, ele morre substitutivamente. Veja que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. E Cristo encerrou em si mesmo todo esse ritual de sacrifícios realizado ao longo de séculos. Todos os animais que foram sacrificados ao longo de séculos estão agora plenamente substituídos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que não tem nenhuma mancha, aquele que não tem nenhuma culpa. E que tornou-se ele mesmo como a ovelha levada ao matadouro. Como Isaías assim o descreve, que ele foi mudo ao matadouro. Ou seja, ele entregou-se a si mesmo em substituição a todos os pecadores. Agora não apenas um bezerro, um cordeiro, um bode, substituindo aquele indivíduo, mas sim o Filho de Deus que veio na forma humana, que se entregou como um cordeiro mudo e paga agora, como cremos, na expiação ilimitada, né, no sacrifício suficiente para salvar toda a humanidade, sendo aplicado eficazmente àquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que se submete a Jesus como o seu Senhor, para que então possa ser salvo pela o seu sacrifício vicário realizado na cruz do Calvário. Então vemos como Cristo é o Cordeiro que substitui todo esse rito sacrificial realizado ao longo de séculos. Então temos o animal, o sangue colhido, e o processo que estamos abordando aqui da expiação, né, do expiare, quando o sangue é aspergido na tampa da arca, né, no local específico chamado propiciatório, aspergido, cobria então o pecado desse indivíduo que estava em falta com Deus, habilitando, né, colocando ele em condições de permanecer em aliança com Jeová, aliança com Deus Todo-Poderoso, e proporcionando então a comunhão de Deus e seu povo por esses meios que estavam previstos para serem substituídos, mas que duraram séculos e séculos, e foi um meio dado por Deus provisoriamente para que o povo pudesse se manter debaixo da aliança. Então a expiação, o sangue aspergido no propiciatório. Depois a gente vai analisar mais especificamente acerca do próprio propiciatório, o ato de propiciar, de tornar Deus propício a nós, né? Como Cristo, ele realiza com perfeição o ato de tornar Deus propício a nós. Quando Deus olha para a nossa vida e nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, e sabendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, Deus olha para nós e não vê mais nosso antigo estado de pecaminosidade, mas vê o nosso estado de purificação por causa do efeito do sangue de Cristo Jesus aplicado sobre nossa vida, expiado sobre nós. Nos cobriu com seu sangue e apagou. Em vez de apenas cobrir o pecado, apagou o nosso pecado e nos colocou em condições de adentrar ao Santo dos Santos, de estar na presença de Deus. Então temos aí o efeito maravilhoso da obra salvífica, né, e de todo esse processo de salvação, com todos esses aspectos, né, e esse aspecto da expiação, onde o nosso pecado é apagado por causa do sangue de Cristo Jesus. Então, dando continuidade, depois a gente vai ver um pouco melhor acerca do propiciatório, como eu falei, a gente vai ver especificamente acerca dele. Agora, apenas uma definição, temos aqui expiar, reparar um erro, né, o erro universal do pecado, acerca do qual todos estão envolvidos, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz Paulo na carta aos Romanos. Pagar um crime, remir ou remisse, expiou arduamente por seu erro. E aí no caso não fomos nós quem expiamos por nosso próprio erro, mas Cristo expiou o nosso erro no nosso lugar por meio da sua vida entregue na cruz do Calvário. Vive expiando-se por seus erros. Aí mais definições que ele dá. Pagar as consequências de, receber punição por, expiar. E aí ele dá essas tentativas aí de esclarecer o termo, né? Mas já ficou muito claro para nós acerca de expiação e os efeitos que ela traz de purificação dos nossos pecados e admissão diante de Deus como pessoas
plenamente santas, né, e restituídas à comunhão, por causa do sacrifício, por causa do efeito do sacrifício de Cristo Jesus em nós, o seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. E aí, passando adiante, temos agora algumas teorias que vão deliberar sobre a questão da expiação, alguns posicionamentos teológicos que vão tratar o termo da expiação de diversas formas. Dentre elas, vemos aqui no primeiro momento a chamada teoria do martírio. Teoria do martírio. Como indica aí o texto em tela, para os teólogos liberais, a obra expiatória de Cristo não produz efeitos espirituais, mas foi apenas um martírio de alguém que viveu e morreu por seus ideais. E aí temos analisado, não somente nessa matéria, mas em outras, como por exemplo o método de estudo da Bíblia, hermenêutica, vimos aí que surgiu essa escola chamada escola liberal, né, com o advento aí do iluminismo, do humanismo. Vemos aí que alguns pensadores em teologia, associando-se a essas ideias, por exemplo, essas ideias dessas escolas filosóficas que não são necessariamente religiosas, mas que são aproveitadas, né, o realismo, são aproveitadas no pensamento teológico, eles tentam aproximar a teologia dessas ideias, dessas filosofias, e quando assim fazendo, acabam que alterando alguns conceitos que, por exemplo, dentro do fundamentalismo, dentro da teologia tradicional, dentro do próprio posicionamento bíblico, os autores bíblicos, acabam se diferenciando, se distanciando. Então, por eles não adotarem um entendimento mais fiel àquilo que a Sagrada Escritura nos relata acerca do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, do sacrifício realizado por Cristo a partir da sua própria perspectiva, quando Jesus fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando ele usa esse tipo de termos, né, quando ele trata dessa forma a obra que ele mesmo realizou, nós vemos que o posicionamento de Jesus em relação à sua obra não é apenas algo referencial, não é apenas algo memorial, não é simplesmente um exemplo dado ou simplesmente a busca por um ideal. Então, quando os teólogos liberais tentam aproximar a teologia dessas ideias que são externas à tradição bíblica, aproximar dessas filosofias, né, do iluminismo, essas filosofias humanistas, vemos que o tom fica um tanto diferente em relação àquilo que a própria Sagrada Escritura diz sobre aquele ato. Então, por eles não terem muito apego ao sobrenatural, por eles não terem muito apego ao espiritual, eles lidarem com esse mundo espiritual de uma forma muito mais relaxada, né? Eles não se empenharem muito na crença do mundo espiritual, eles entenderem que na verdade muitas vezes que a Bíblia trata acerca do mundo espiritual fala alegoricamente, fala metaforicamente, isso não pode ser tido como coisas reais, são apenas mitos. E inclusive Bultmann fala acerca da desmitologização, né, desmitologização da Escritura, a retirada dos mitos para que, preservando-se aquilo que ele diz que são relatos reais, assim temos um texto que possa ser entendido e possa ser aceito, né, dentro desses parâmetros, esse parâmetro puramente científico, vamos dizer assim, apesar que esse termo não está correto, porque não necessariamente a Bíblia nega a ciência ou está contra ela, mas essas pessoas entendem ser científicas. Então temos essa teologia liberal, pinta esse quadro. Dentro desse quadro, dentro dessa perspectiva, a expiação não tem um efeito espiritual. A expiação não tem um efeito de purificação dos pecados diante de Deus, para que a pessoa possa estar em plena comunhão, possa estar santificado e assim adentrar com liberdade e com ousadia, como diz o autor aos Hebreus, entrar com ousadia diante do trono da graça. Mas tem simplesmente, olhando da perspectiva do próprio Senhor Jesus Cristo, o Cristo histórico, como eles mesmos gostam de dizer, seria um líder que tinha muita convicção acerca do que estava ensinando e que morreu pelos seus ideais. E por ser uma pessoa que acreditava muito naquilo que pregava, vivia o que pregava e foi até o fim na defesa dessa ideia, dessa ideologia, Cristo acaba tornando-se um exemplo, como até a outra
abordagem que a gente vai trazer aqui é a teoria da influência moral. Elas estão relacionadas, ambas são muito próximas dentro dessa perspectiva não espiritual e mais humanística. A teoria da influência moral, ou exemplarismo, segue o mesmo caminho da teologia liberal, afirmando que o grande mérito do sacrifício de Cristo é servir de exemplo para os demais. Então, dentro desse aspecto aqui, Cristo não é mais do que Sócrates, que por causa das suas ideias, da filosofia que adotou, e essa filosofia entrando em contraste com a tradição da sua época, por exemplo, trazendo um grande questionamento sobre todo o panteísmo grego, sobre toda essa idolatria do mundo em que ele estava inserido, fazendo com que os jovens se tornassem questionadores dessa realidade, atraiu para si o ódio dos representantes do status quo da época, levando ele a ser proposto, levando essas autoridades a proporem a Sócrates ou o abandono das suas ideias ou a morte pela ingestão do veneno letal, da cicuta. E Sócrates, porque tinha convicções daquilo que estava ensinando, aquilo que ensinou ao longo da vida, preferiu, em vez de negar suas ideias, desfazer toda a sua obra, preferiu dar um fim na sua vida, ingerindo então aquele veneno. Então, como que Cristo seria melhor do que Sócrates nessa perspectiva? De modo algum, sendo simplesmente duas lideranças, uma liderança religiosa, vamos dizer assim, uma liderança filosófica, mas ambos morreram por suas ideias. Então, nesse tipo de abordagem, não existe perdão dos pecados, não existe reconciliação com Deus, não existe mudança de vida, não existe regeneração. Existe simplesmente um exemplo de um homem bom, que morreu e viveu por suas ideias. Então, essa abordagem da teologia liberal, ela está em contraste, mais do que isso, está em contradição com aquilo que a Escritura afirma acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, simplesmente pegar tudo aquilo que a Escritura afirma no âmbito espiritual, dizendo que Cristo foi diante de Deus, apresentou seu sangue por nós, nos libertou, ele tomou a nota que era contra nós e a cravou na cruz, falando acerca de ressurreição, quando Paulo fala que se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se pegar tudo isso e atribuir isso a mitos, simplesmente dizer que tudo isso é obra de mitologia, e propor uma desmitologização e dizer que apenas o que resta são os referenciais morais e éticos, a Bíblia Sagrada torna-se uma literatura qualquer, sem efeito espiritual, e o mundo espiritual se torna simplesmente uma imaginação, uma fábula de Walt Disney. Então, quando nós olhamos para esse tipo de abordagem, vemos que não é possível nós convivermos com isso, não é possível nós admitirmos esta hipótese. Se a admitirmos, estamos diminuindo em muito o real alcance da obra salvífica de Cristo Jesus, o real alcance da sua obra realizada por nós. A expiação se torna simplesmente a convicção de um líder que viveu e morreu pelos seus ideais. Isso aí qualquer líder humano pode fazer. Então, Jesus não seria o que ele é dentro dessa perspectiva. Na perspectiva bíblica, na perspectiva da teologia tradicional e denominada por alguns de fundamentalismo cristão, alguns apontam para nós, nos chamam de fundamentalistas, paciência. Mas nessa perspectiva bíblica, Jesus Cristo é Deus. Nessa perspectiva bíblica, Jesus Cristo é o Cordeiro Vicário, substitutivo. Tá certo? O seu sangue purifica de todo pecado. Ele faz a expiação por nós diante de Deus. Então, nossos pecados são expiados por Cristo Jesus e o seu sacrifício. Nós podemos adentrar diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado, quando somos expiados pelo sacrifício bendito de Cristo Jesus. Tá, ok? Então, essa perspectiva bíblica é essa perspectiva que nós pretendemos afirmar aqui na nossa abordagem. Aí vamos dar continuidade agora com a chamada teoria governamental. Teoria governamental. Sabe? Deixa Deus te usar. Veja. Essa teoria tem o perfil de seu principal expositor, Hugo Grotius, que viveu entre 1583 e 1645. Ele foi advogado, jurista, estadista e teólogo na Holanda. O governo de Deus sobre esse mundo é o princípio fundamental do seu argumento. Sendo Deus um legislador que tanto promulga quanto sustenta as leis do universo, ele deve agir de acordo com tudo isso, mesmo sendo ele absoluto em suas decisões. Por seu amor e bondade, Deus poderia simplesmente relaxar a lei e perdoar o pecador, mas fazendo assim, ele não estaria agindo legitimamente como governador. Seria incoerente Deus
e ao mesmo tempo demonstrar misericórdia para com os pecadores. Ele age de forma a manter os interesses do governo, do seu governo. Um senhor, se quiser, pode punir ou não a transgressão dos seus servos. Um credor, dependendo da sua vontade, pode cancelar uma dívida. Mas um governante não pode simplesmente atropelar a lei, fazendo pouco caso em face de sua violação. Ele deve fazê-la cumprir. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A justiça rigorosa exige a morte eterna dos pecadores. É aí onde reside a justiça e a autoridade governamental. Portanto, Deus deve agir com os melhores interesses dos que estão sob sua autoridade. Eu quero que vocês pulem. 1, 2, 3, 4 parágrafo aqui na objeção. A principal fragilidade dessa teoria é que não reconhece jamais a necessidade de ser imputada à justiça, o que faz parte dos benefícios decorrentes da expiação provida pela morte de Jesus Cristo, e também deixa de fora o conceito penal da expiação, que tão bem expressou Isaías no capítulo 53, 5. Além disso, ela presta um desserviço a muitas passagens bíblicas que, interpretadas no sentido mais óbvio, indicariam o tema da substituição da morte de Cristo. Também deixa de explicar a razão da escolha de uma pessoa sem pecado para demonstrar o desejo de Deus em sustentar a lei. Por que não executar o pior dos pecadores? Por que Cristo e não Barrabás? Este último certamente seria um exemplo mais claro da profundidade do desejo de Deus, do desejo que Deus sentia de demonstrar quão detestável lhe era a ilegalidade. Só até aqui. Então, o que acontece em relação a essa teoria e quais são as objeções? A teoria governamental, como vocês viram, Hugo Grotius, que era um jurista, que era um advogado, ele encarava essa questão da expiação e a questão do perdão dos pecados, essa dinâmica da salvação através de Cristo Jesus, muito do ponto de vista, vamos dizer assim, legalista, muito do ponto de vista legalista. Houve um crime, e o crime qual é? O crime é o pecado da humanidade. A humanidade cometeu um crime contra Deus. E Deus, sendo Ele o governador de todo o universo, não pode fechar os olhos para esse crime. Tem que haver uma punição severa, uma punição justa sobre esse crime. E aí, conforme a teoria governamental, a morte de Cristo atende à necessidade de justiça. Então, a justiça teria que ser feita. A justiça seria feita sobre a humanidade pecadora. Em vez da justiça cair, o peso da justiça de Deus cair sobre a humanidade pecadora, caiu sobre o inocente Jesus. E aí, tudo bem que em alguns aspectos era interessante, mas conforme a objeção que a gente leu, ela não encara a perspectiva de que o atendimento à justiça, se fosse somente conceito de justiça, o atendimento à justiça como punição ao pecador demandaria a morte do maior dos pecadores, então, não a morte de um inocente. A morte do inocente seria uma distorção, porque o inocente, sobre ele não pesa crime. Ele não tem que ser atingido pelo juízo. Então, a teoria governamental, ela não alcança o entendimento da substituição, ou seja, da característica de Jesus como cordeiro vicário, ou seja, cordeiro substitutivo. Então, ela é interessante e útil em alguns aspectos, mas ela falha em outros. Então, nós temos aí todo o plano de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes dos tempos. Então nós temos a presciência de Deus em relação à necessidade de salvação. Nós temos o plano de Deus para resgate da humanidade caída, tá? E nós temos a vinda do Filho de Deus como Cordeiro substitutivo. Então o Cordeiro substitutivo toma o nosso lugar, entrega a sua vida, derrama seu sangue. O seu sangue tem essa característica de expiar o pecado, tornar Deus propício a nós, purifica-nos do nosso pecado, e essa questão da imputação da justiça de Cristo a nós. Aquele exemplo que eu dei de imputação, onde uma pessoa tem muito dinheiro e outra tem muita dívida. E aí a pessoa que tem muito dinheiro pergunta para a pessoa: você quer ter sua dívida perdoada? Você quer ter sua dívida sanada? E a pessoa: sim, é tudo que eu preciso, eu quero, eu aceito. E aí a pessoa que tem muito crédito transfere o valor para quem tem muita dívida. Certo? E paga então a dívida, a imputação. Ele transfere o grande valor dele, toda a justiça dele
toda a pureza, a santidade dele transfere para o pecador. E o pecador então é justificado diante de Deus. Tem crédito diante de Deus. Então a teoria governamental, ela atende um aspecto, mas não outro. Ela não atende esse aspecto da substituição de Cristo, da expiação, né, e dessa imputação da justiça de Cristo a nós. A teoria governamental e a outra teoria do resgate. Teoria do resgate. Veja só. Tem outras teorias aqui que a gente vai abordar depois. Teoria do resgate. Veja o que diz. Essa teoria foi ensinada pelos seguintes pais da igreja. Irineu, ou seja, ela é muito famosa na patrística, né, na fase antiga da igreja. Irineu, Orígenes, Teodoreto, Basílio, Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Atenágora, acho que Atenágoras, o nome é plural, Agostinho, Jerônimo e outros. Ela foi bem famosa. Ela prevaleceu por muito tempo no dogma da igreja até ser substituída por outras. A teoria do resgate surgiu devido à seguinte pergunta: de que maneira Jesus Cristo liberta os pecadores do poder de Satanás? Essa pergunta nasceu devido ao ensinamento bíblico da queda do homem no pecado e sua escravidão a Satanás. Comece a suspeitar. Para libertar o homem do domínio do reino do mal, Satanás teria que ser derrotado e, consequentemente, perder o direito de posse que tinha sobre os homens. E foi exatamente isso que Jesus fez, tornando-se redentor dos pecadores aprisionados. Essa teoria é apresentada em 3 esquemas diferentes. O primeiro reivindica o antigo princípio do direito de guerra, onde os vencidos se tornam escravos dos vencedores. Ao ser vencido por Satanás, devido à prática do pecado, Adão e toda a sua descendência passam a pertencê-lo legitimamente. Com essa conquista, Satanás se tornou um Deus, em minúsculo, ou príncipe deste mundo. Para libertar o homem da escravidão, o Senhor Jesus Cristo se ofereceu a Satanás como resgate. Olha aí o perigo. É isso que eu falei para vocês, prestar atenção na forma de abordagem disso aqui. Então, esses antigos pais da igreja, eles estavam ainda estudando, eles estavam elaborando a teologia. Então, eles vão cometer uns deslizes. Um deles é esse aqui. Olha só. Para libertar o homem da escravidão, o Senhor Jesus ofereceu a Satanás como resgate, o qual aceitou, renunciando o seu direito de posse que tinha sobre os seres humanos. Mas como Satanás pode aceitar esse negócio, sabendo que Jesus era divino? Ele simplesmente não sabia. Sua divindade estava velada pela sua humanidade. Mas então, como pôde ele aceitar, sabendo que Jesus era humano? Possivelmente ele notou que a humanidade de Jesus fosse muito superior aos demais seres humanos. Talvez pertencesse a uma das mais altas ordens de seres angelicais, a quem ele pudesse manter sob seu domínio. No segundo esquema dessa teoria, Jesus é identificado não mais como oferecendo em forma de resgate, mas como conquistador do reino de Satanás. Outro aspecto, Coloca de outra forma, como conquistador do reino. Ao se fazer homem, assumindo a sua natureza humana, Jesus entrou no terreno de Satanás e o subjugou, libertando a sua humanidade que lhe era cativa. O terceiro esquema dessa teoria se baseia no fato de que o domínio de Satanás tem por base o pecado. Mas como ele exerceu sua autoridade provocando a morte do Senhor Jesus, que era totalmente isento do pecado, ele perdeu totalmente a autoridade que exercia sobre os homens. Isso fez da doutrina da expiação uma guerra triunfante contra Satanás. Objeção. Embora a teoria do resgate apresentada de formas diferentes tenha alguns pontos de verdade, ela se mostra frágil em alguns aspectos. Ela não contempla a eliminação da culpa nem a restauração da vida divina, mas apenas nossa libertação do poder de Satanás. Também é verdade que o Senhor Jesus se entregou como pagamento do nosso resgate para nos libertar do poder de Satanás, mas não consta que esse resgate tenha sido pago a Satanás, nem que ele tenha direito de posse dos pecadores. O que a Bíblia diz sobre isso é que pelo pecado o homem se torna sujeito à penalidade da lei divina e que Satanás se aproveita dessa situação para infligir essa penalidade até o ponto em que lhe é permitido. Então veja, a partir dessa leitura extensa que fizemos, a gente viu esses 3 modelos, esses 3 modelos aqui dessa teoria chamada teoria do resgate. Ela é a teoria mais antiga, tá?
Então, em um aspecto que é mais estranho dela, Jesus paga a Satanás, né? Jesus, uma vez que as pessoas se tornaram escravas dele, por causa do pecado, ele paga essa dívida daquelas pessoas que estão presas, que estão acorrentadas pelo diabo, ele paga um resgate a ele. Na outra teoria, que é uma mudança, uma modificação, uma transformação, Jesus vence Satanás, tá certo? Jesus vence Satanás e triunfa sobre ele. Aí na outra teoria, ele, como diz aqui, Jesus entrou no terreno e subjugou. E aí nós temos aqui essas três teorias, elas na verdade, elas se baseiam num entendimento ainda não tão aperfeiçoado acerca de toda essa dinâmica aí da justiça de Deus, da condenação humana e da interação de Satanás dentro desse contexto. Então, quando eles colocam como Satanás recebendo o preço pago por Jesus, eles estão simplificando a ideia no sentido de colocar o homem como acorrentado a Satanás. E essa lógica é que acaba estragando essa teoria. Essa lógica acaba estragando, penso que ela tem alguns pontos que sejam interessantes. Quando se estabelece que o homem está acorrentado a Satanás e que a dívida será paga a ele, aí mora o erro, aí mora o problema. Então até um tentou consertar, não, Jesus não vai pagar dívida nenhuma, Jesus vai entrar lá para conquistar e para libertar. Tudo bem. Na verdade, como a gente já tinha falado no início, na abordagem acerca de conversão e de expiação, teria que haver um relacionamento entre Deus e o homem, como houve no início, um relacionamento perfeito, né, de intimidade entre Deus e o homem, de diálogo, de liberdade. Teria que haver isso. Por que não há? Por causa do pecado do homem. Então o pecado é uma barreira entre nós e Deus. Uma vez que o homem estabeleceu essa barreira entre ele e o seu Deus, por meio do pecado, que o afasta de Deus, o priva da presença de Deus, o homem está vulnerável. Então, o que Satanás exerce sobre a humanidade? Satanás não se tornou dono da humanidade em momento algum. Ele não é dono do homem caído no pecado. Esse homem é uma criatura divina. Só que Satanás exerce influência sobre ele. Inclusive, como Jesus disse, que espíritos malignos habitam a pessoa. Por quê? Porque ele é um ser vazio de Deus. Uma vez que Deus não habita ali. O Espírito de Deus não habita nesse ser, né? A luz de Deus não ilumina essa mente. Então o que acontece? Ideias malignas permeiam o ambiente. Espíritos malignos habitam este ser. O conduzem a potencializar todo o seu mal. Potencializar toda a sua tendência iníqua. E aí o diabo vai sempre instigando ele a piorar. E como diz a Bíblia, um abismo chama outro, né? E aí nós vemos a pior a pessoa até que ela cai num ponto em que ela perde sua vida e parte para uma condenação eterna. Ok? Então temos uma influência de Satanás sobre as pessoas que estão privadas da presença de Deus. Onde entra Jesus na história? Jesus reabilita este homem diante de Deus. Ele reabilita diante de Deus. Então paga a dívida, né? A pessoa tem a sua fé salvífica desperta. A pessoa manifesta arrependimento sincero, né? Vem o perdão de Deus sobre ela. Jesus paga a dívida dela, né? Justifica ela. Agora o Espírito de Deus passa a exercer influência. Uma vez que o Espírito Santo de Deus entrou na jogada, passou a interagir com ela, acabou trevas, acabou influência maligna. Satanás nunca foi dono dela, mas exercia influência sobre ela, que não poderá exercer mais, porque o Espírito de Deus está ali. O diabo agora vai andar em derredor. Cuidado, né, com o diabo que anda em derredor, bramando como um leão. Não é um leão, mas bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, está em derredor. Ou seja, dentro de você está o Espírito de Deus, e em volta de você estão os anjos de Deus, e ao derredor está o diabo, como disse Jesus a Pedro, se andando, rodeando, buscando ocasiões, lançando setas, como a gente gosta de dizer, né? Influências, né? Faça isso, faça aquilo, né? Desejos, colocando dentro de você objetos de desejo, para que você possa ceder. Se você ceder, você deixa a influência dele vir sobre você. Se você não deter esta ação, você pode cair da graça. Você pode deixar levar para uma vida de pecado novamente. Pode falar.
monotado que mais isso realmente na igreja, em qualquer lugar, é a fofoca, né? Ah, sim. Então a pessoa se entristece, né? Deixa a ira entrar dentro do seu coração, aí começa a se afastar da igreja, começa a se afastar da pregação do evangelho, começa a querer, sei lá, não se vê mais comprometida com aquela fé que ela tinha abraçado. Daqui a pouco começa a tocar uma coisa, outra, não tem nada não, começa a entrar na vida dela. Daqui a pouco quando você vê a pessoa está fraca e está no mundo já. Então a pessoa vai se afastando disso por causa de uma coisa, começou pequena, né? Um comentário na hora errada. Isso começou pequeno. Claro que a pessoa nunca é justificável a pessoa se desviar por causa de uma fofoca, um comentário. Ela tem que lutar pela sua vida espiritual. Se está fácil, está difícil, é ali. Se as pessoas estão gostando ou não, é ali. Ninguém pode tomar sua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, se tiver que enfrentar o que tiver que enfrentar, enfrente, encare, porque vale a pena. Agora, às vezes a pessoa se deixa levar e acaba se enfraquecendo. Teoria da satisfação. Essa teoria foi elaborada por Anselmo, filósofo e teólogo escolástico, que viveu entre 1033 e 1109. Ele foi o primeiro a oferecer uma teoria da expiação mais bem elaborada, que até hoje satisfaz quase todo o ponto de vista católico e protestante sobre o assunto. Até o seu tempo, a doutrina que prevalecia nos arraiais da igreja era a teoria do resgate, que a gente vê atrás, né, que tem alguns defeitos. Anselmo expõe o seu ponto de vista de forma muito simples. Ele entendia que, sendo o pecado uma desonra à majestade de Deus, ele, por ser soberano, não podia perdoar a violação da sua lei, uma vez que o Estado foi desonrado. O Estado, no caso, o chefe, né? A autoridade foi desonrada na pessoa de seu chefe maior. Em face disso, uma satisfação apropriada deveria ser prestada. Ele dizia que a ofensa causada a Deus pelo pecado assume tão grande proporção que somente Deus poderia providenciar um meio de repará-lo. Mas, por outro lado, tendo sido o pecado causado pelo homem, então somente um homem é quem deve arcar com essa infinita dívida. Mas como o homem pode pagar essa dívida se o soberano desonrado é Deus infinito? Olha só que legal, ele entendendo, veja que quando você vê a elaboração dessa teoria, você vê a preocupação que ele teve em atender todos os aspectos dela. Você vê que ele fala aqui acerca da desonra que é feita a Deus pelo pecado, a humanidade pecando agride a Deus, né? E essa agressão a Deus requer da justiça de Deus uma condenação, né? Uma justa punição ao pecado. Ele observa que Deus, por ser um ser divino, um ser todo-poderoso, o homem não tem recursos para agradar a Deus. Então, inclusive, o próprio homem é uma criatura de Deus. O que o homem dará a Deus? Já parou para pensar nisso? O que nós podemos dar a Deus? Todo espaço-tempo é a criação. Tudo é dele. Então não tem nada que você dê, de fato, a Deus. Você retorna a Deus. Tudo é dele. Ele empresta para você. Ele empresta o fôlego com o qual você respira. Como Davi disse, retira seu espírito e eles morrem. Né? Então, o teu fôlego de vida é dado, é cedido, é emprestado para que você possa viver. Para você e para o mais sólido do pecador. E Deus tolera esse pecador e lhe dá o fôlego de vida. Ele proporciona até algumas bênçãos, né, pela sua misericórdia. Então, o que dar a Deus? Aí ele encara essa perspectiva. Como é que o ser humano vai sanar essa dívida? Como é que ele vai pagar essa dívida? Então, o ser humano não tem competência para isso. Aí ele diz, precisa ser um ser divino. Aí, ao mesmo tempo que ele diz, precisa ser um ser divino para interagir com Deus e sanar a dívida, como também precisa ser um ser humano. Porque quem pecou não foi um ser divino. Quem pecou foi um ser humano. Então, essa dívida não é da alçada de Deus. Essa dívida é do ambiente humano. Foi a humanidade que pecou. E a humanidade que deve pagar. Aí você vê ele interagindo com a ideia da união hipostática. O que Jesus é? Jesus é 100% Deus. Ele adentra no ambiente de Deus e diante dele apresenta seu sangue. Ele é o sumo sacerdote eterno, né? Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Ele pagou sua dívida de cavalo como um homem. Tá vendo?
na cruz do Calvário, foi pendurado, sofreu dores, né? E rendeu o seu espírito. Está consumado. E rendeu o seu espírito, como homem. Então veja, Anselmo era muito esperto com relação a isso aqui. Ele via toda essa dinâmica, toda essa complexidade dessa necessidade de um ser divino que vai diante de Deus e de um ser humano que pague como homem, que sofra como homem, morra como homem e pague como homem pela dívida da humanidade, né? Então só Jesus atende ao critério. Agora, a teoria governamental encarou um aspecto, o juízo. A teoria do resgate encarou um aspecto, a libertação, mas interpretou mal, como se fosse pagamento ao diabo. Mas a dívida não é com o diabo, a dívida é com Deus, né? A teoria que a gente está estudando aqui agora, teoria desenvolvida por Anselmo, substituição, encara essa perspectiva divina e humana, tá certo? Agora vamos para a outra teoria, também interessante. Pode falar? Quem pecou foi do homem. O pecado da rebeldia do diabo lá do anjo foi o quê? O diabo não tem resgate. Sim, mas então o pecado veio através dele, não foi do homem. Mas o homem teve a liberdade do pecado ou não. Então o pecado do homem é do E homem. o de anjo não teve também? O diabo tem o pecado dele que vai pagar por ele. Não, você que está falando do anjo. Eu estou falando dele. Você que chamou ele para o assunto. Ele era o anjo. Sim. Ele pecou não sendo o diabo, ele pecou como anjo. Depois ele tornou-se diabo. Muito bem. Depois tornou-se acusador. Então, Sim. Então o pecado veio primeiro lá do céu, concorda? O pecado começou nessa esfera divina com o anjo caído. O anjo O caiu. querubim. Só que aí a culpa que levou foi Adão. Não. Adão levou culpa pelo seu pecado, não pelo pecado de E a Satanás. humanidade levou a culpa pelo pecado de Adão? A humanidade compartilha com Adão da mesma natureza. Nós não somos anjos, nós somos homens. Então, do jeito que Adão, homem, Adão pecou, Adão comunicou. É como você, se for analisar você geneticamente, você tem as características do seu pai, da sua mãe, os problemas deles, inclusive. Você herda. É a mesma lógica. É comunicado. Ah, mas pode se irritar o quanto você quiser, meu irmão. É comunicado, é transmitido. Agora o que acontece? Quem resolveu esse problema da transmissão do pecado foi Jesus com o seu perdão. Então a transmissão do pecado é nada. É difícil é você não aceitar Jesus. Aí fica difícil. Não é aceitável, foi do pecado. O pecado é comunicado, o pecado é transmitido. E aí nós temos um libertador em Cristo Jesus. Deus não passou a espada no Lucifer lá, já matou ele logo. Pois é. Isso são mistérios, né? A substituição penal. Substituição penal, página 78. Os teólogos reformadores concordavam com a maior parte do esquema de Anselmo sobre a expiação, principalmente na questão da abrangência do pecado, mas entendiam que a questão está mais voltada para a transgressão da lei de Deus, que não deve ser tratada de maneira branda, pois o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, do que uma ofensa à honra de Deus. Levaram em grande consideração os ensinos bíblicos que falam sobre a ira de Deus contra os pecadores e a maldição divina que recai sobre todos eles. Além disso, o que fica mais bem subentendido na obra salvífica do Senhor Jesus Cristo é que Ele realmente tomou o nosso lugar. Ele sofreu a nossa dor, morreu a nossa morte, que é o salário do pecado. Sobre Ele recaiu a maldição que era nossa. Os reformadores enfatizavam que o Senhor Jesus, ao sofrer em nosso lugar, apagou a ira de Deus que estava acesa contra os pecadores. Veja, eles não contraditam Anselmo. Eles não contraditam, né, a questão da teoria da substituição, né, teoria da satisfação. Eles não contraditam a teoria da satisfação de Anselmo. Eles simplesmente entendem que o foco deve ser colocado não na questão da agressão à honra, agressão à santidade de Deus, mas na questão da agressão à lei de Deus, agressão à justiça de Deus. Então Deus tem regras morais, tem essa justiça que Ele estabelece, essa santidade que Ele estabelece, e esta regra moral de Deus foi quebrada. Então, uma vez que essa regra moral foi quebrada, ela traiu sobre a humanidade condenação. E essa condenação foi sanada em Cristo Jesus. Então eles simplesmente estão dando uma pequena modificada, mas não estão contraditando, não estão refutando, tá? Eles não estão lançando fora a teoria de Anselmo. De fato, a teoria de Anselmo, ela é uma das mais aceitas. A teoria de Anselmo é que
encara de uma forma mais ampla. Ela respeita tanto essa questão divina quanto essa questão humana. A necessidade de um ser divino capaz e a necessidade de um ser humano responsabilizado. Um ser humano que se responsabiliza vicariamente, né, que toma um papel e se manifesta para nós como um cordeiro. Inclusive Isaías diz que ele é o cordeiro mútuo, que foi um matador. Então ele atende todas as demandas, toda necessidade. Anselmo. Veja só, a página 79, a gente tem aqui a necessidade das considerações finais e a necessidade da expiação. Vamos lá, vamos para ela aqui, ó. Aguenta aí. Nas teorias acima apresentadas há um consenso de muito valor. Todas elas reconhecem que a expiação é algo de dimensão extensa e profunda. E é exatamente isso que motiva tantas teorias que ainda não esgotaram totalmente o assunto. Pois para explicar o que solucionou a questão da erradicação do pecado não é uma tarefa fácil para estudiosos da Bíblia. Devemos reconhecer nossas limitações quando se trata de interpretar a Bíblia, especialmente numa questão tão vasta, né, como a expiação, pois o pecado arrasou o ser humano diametralmente, deixando-o totalmente depravado. E aí, o outro ponto, necessidade de expiação. Veja, a expiação foi necessária porque o pecado afetou completamente todos os seres humanos, com uma gravidade tal que se tornou impossível de ser reparado. O homem sempre encontrou solução para muitos males que têm lhe afetado no transcorrer da história, como, por exemplo, uma epidemia generalizada, mas para o pecado e seus malefícios ele nunca encontrou essa solução. Nunca encontrou. Essa solução não poderia vir da terra, dos viventes. Foi por isso que Deus enviou do céu, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Lucas 19:10. Para salvar os homens do pecado foi necessária a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, Colossenses 1:20. E mesmo assim, essa tão grande salvação, Hebreus 2:3, não foi recebida por todos. A morte do Senhor Jesus causou a morte do pecado, deixando vivo o pecador. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15:54. Ao cair nas mãos de Satanás, o homem ficou alienado, contraiu um débito que jamais poderia pagar. O homem se tornou insolvente perante um credor exigente, que para alguns é Satanás, para outros é o próprio Deus. O pecado se tornou tão agravante que ele causa no pecador a ilusão da ausência de um Deus que não pode estar ausente. Essa ilusão é criada pela depravação do intelecto, por isso o pecador nega a Deus. Salmo 14:1. Ou, no mínimo, procura se esconder de Deus. Gênesis 3:10. Pelo pecado, o intelecto engana o homem, e fazendo sentir separado de Deus. Mas o Criador está presente a toda criatura, porque Ele é onipresente. Maravilhoso. Só até aqui. A gente viu aqui, ó, no final, essas considerações finais, fala da dificuldade das teorias. Mas eu acredito que a teoria que mais atende satisfatoriamente é a teoria desenvolvida por Anselmo e depois a teoria da substituição, que é, na verdade, uma pequena modificação feita pelos reformadores. E a questão da necessidade de expiação deixou muito claro aqui acerca do mal que nos causou o pecado, da destruição causada na comunhão, né, da humanidade, e como isso só poderia ser reparado, como isso só poderia ser reparado por um ser que tem total poder para trazer essa restauração. Então Cristo atende todos os critérios, tanto o critério de ser um ser divino, para entrar no ambiente divino, né, interagir com Deus, oferecer o seu sangue perante Deus, sanar a dívida perante Deus, quanto o ser humano que morreu substitutivamente. Então é isso que nós vemos quando analisamos aqui direitinho essa questão da expiação de Cristo Jesus, feita por Cristo Jesus. Vamos seguir?